Existem três maneiras de interpretar o 7 de setembro, a grande micareta bolsonarista. Uma é no curto prazo. Nessa Bolsonaro ganhou, conseguiu o seu intento. No médio prazo, os sinais são de que no dia do bicentenário, Bolsonaro começou a perder o Centrão e o Exército. Sabe aquela coisa, a rainha tá morta, longa vida ao rei? Pois é, no Reino Unido foi assim. O rei Charles III assinou a nota comunicando a passagem da rainha Elizabeth II. Virou no automático, não tem vácuo. No longo prazo, o Bolsonaro cruzou uma linha fatal que muito provavelmente vai deixá-lo inelegível por 8 anos. É isso mesmo. Tira Bolsonaro do jogo político por 8 anos. Ele não vai poder fazer nem campanha eleitoral para outros. Não vai, talvez, sequer poder participar politicamente das redes sociais. Só que isso não é agora, não é durante o mandato. É lá para o primeiro semestre do ano que vem. Ainda assim, tem impacto, tá? Impacto direto no que será o bolsonarismo após o poder. Mas vamos esmiuçar cada uma dessas peças? Antes disso, no último ponto de partida, eu pedi a vocês que fizessem a assinatura paga do Meio. Essa semana, por exemplo, os assinantes receberam, no sábado, uma longa análise de que PT é esse que se aproxima do poder. Na quarta-feira veio outra, do Sérgio Abranches, que busca explicar o que, na formação nossa, brasileira, nos trouxe a esse bolsonarismo. Às vezes é duro olhar no espelho. São R$10 por mês, é quase nada. É o que paga os nossos salários. É o que nos permite produzir muito e oferecer mais gratuitamente, pois é importantíssimo injetar nas veias da internet informação de qualidade. É a única maneira de combater desinformação. Muitos de vocês fizeram assinatura. Putz, muito obrigado mesmo. Faz toda a diferença. E você? Você já assinou? Se você assiste ao ponto de partida, assine. Ajuda esse espaço a durar por anos. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o ponto de partida. O truque que Donald Trump descobriu durante a sua campanha à presidência em 2016 foi como promover uma cobertura extensiva da imprensa. Bolsonaro, ele faz esse número muito bem. Como ele é tosco, rude, como parece limitado, muita gente o tem por um simplório. Isso é um erro. Tem uma coisa que ele sabe fazer bem, muito melhor do que qualquer outro grupo político no Brasil, que é aquilo que Donald Trump faz igualmente bem. Comunicação. Mas é uma comunicação pela trapaça. Ele nos colocou a nós, jornalistas, numa situação impossível. Sim, caímos na armadilha de Jair Bolsonaro. Mas não é por ingenuidade. O que nós fazemos é prestar um serviço público. Temos certas obrigações éticas para com a sociedade, e uma delas é dar notícia das questões de Estado e de governo. Durante semanas, Bolsonaro deixou em suspenso como seria o 7 de setembro. Ele discursaria contra o STF, ele incitaria uma invasão a algum prédio público. Isso aconteceu no ano passado. A invasão não houve, mas só porque a tropa de choque da PM estava protegendo. Tentaram. E os militares, eles demonstrariam apoio ao presidente? Haveria gente armada nas ruas? A possibilidade de um atentado simulado, um novo Rio Centro, era plausível? Estamos falando de um sujeito que lá atrás era da turma que planejava atentado terrorista, né? Bolsonaro, ele foi expulso do Exército porque planejou um. Ele usaria o espaço do bicentenário para um ataque ainda mais visceral às urnas eletrônicas? Faria uma grande conclamação pública ao não reconhecimento das eleições? A imprensa precisava estar lá. Precisava dar notícia do que poderia acontecer, porque quem traz essas ameaças todas é o presidente da República. Não dá para fingir que não existe. É alguém que tem poder nas mãos o suficiente para ameaçar a democracia. Não bastasse, era a festa do bicentenário. Como não dar notícia? Bolsonaro não fez nada disso. É claro que tem um teor golpista em tudo que ele fala, mas
comparada a outros momentos, até que foi light. Não tínhamos como saber se o seu plano era deixar o terreno preparado para um golpe de Estado ou se era fazer campanha eleitoral. Campanha eleitoral ostensivamente, né? Foi essa linha que ele seguiu. Passou semanas fazendo ameaças veladas e na hora H fez campanha eleitoral no tom cafajeste do imbrochável. Se você navega pelos grupos de zap bolsonaristas, dois temas têm gerado incômodo. Muita gente acha que esses grupos são um universo de fake news. Olha, tem muita sim. Mas tem também gente lá dentro, gente discutindo, conversando, gente com suas dores e preocupações. Um dos temas que incomodam é a questão dos imóveis comprados em dinheiro pela família Bolsonaro. Quando aparece esse assunto, todo mundo foge. Melhor não discutir. Dia desses eu vi um perguntando, mas será verdade? Será? Agora, a outra coisa que incomoda, assunto espinhoso mesmo, são as pesquisas. E nisso a reação costuma ser diferente. O assunto interessa. Entre aspas, tá? Por isso que não acredito em pesquisa. Essa é uma frase que você lê todo dia nos zaps bolsonaristas. E todo dia um bando de gente concorda. Claro que elas são manipuladas. Por quê? Porque estão tentando uns convencer os outros. É esse ciclo assim, né? Deixa eu deixar isso aqui claro, a gente não pode ser ambíguo, tá? Temos excelentes pesquisas no Brasil, IPEC, Datafolha, Quest, Big Data, muitas mesmo. São pesquisas sérias, feitas por técnicos sérios, e elas nos ajudam a compreender a eleição. Sim, elas são confiáveis. Os bolsonaristas é que por motivos psicológicos precisam se convencer de que não são verdadeiras. Eles precisam negar a realidade, estão lá esperando a vitória no primeiro turno. Agora, segundo essas pesquisas, Bolsonaro tem mais de 30% dos votos. Ele tem multidão para botar na rua. Ele precisava, era de um jeito de botar. O 7 de setembro se viu como desculpa. Ele precisava da foto, sabe? É para manter a militância unida, não deixar a matilha se perder, dar um sopro de ânimo. Foi para isso que Bolsonaro fez o 7 de setembro assim. E ele fez de um jeito que amarrou a imprensa, transformou em notícia. Arrancou uma cobertura de cada um dos seus dois comícios, o de Brasília e o do Rio de Janeiro. Nesse sentido, ele se deu bem. Seu objetivo de curto prazo vingou. Agora, vejam que para conseguir transformar a coisa em notícia transmitida por um dia inteiro, ele precisou manter a possibilidade de que fosse confrontar a Constituição, alavancar um golpe, e fez isso o tempo todo. Qual o resultado? Onde estava Arthur Lira? Em Alagoas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estava em Brasília, longe. Os generais ficaram fugindo de Bolsonaro o tempo todo, dentro dos palanques, era ridículo. E aí está o problema a médio prazo. Bolsonaro está afastando seus aliados. Arthur Lira, cujo único objetivo é se reeleger presidente da Câmara em fevereiro do ano que vem, obviamente já está sentindo o faro de que virá um presidente da República novo. No curto prazo, Bolsonaro mantém seus eleitores fiéis com gana. No médio prazo, está afastando os aliados que tem. E as mulheres? Aquelas mulheres de classes C e D das periferias urbanas. Aquelas poucas pessoas que podem votar em Bolsonaro pelos valores ou em Lula pela economia. Tem pouco indeciso no jogo. Elas são o grupo mais relevante. Alguém acha que ele atraiu algum voto dessas mulheres batendo boca com a primeira-dama na saída do Alvorada? Gritando imbrochável na esplanada dos ministérios? Comparando sua mulher com a de Lula? Que coisa grosseira. Então, quando a gente fala do curto prazo, ele ganhou, animou a turma que já tem. Se falamos do médio prazo, de conquistar eleitores até outubro e manter políticos aliados e militares por perto, aí não. Aí ele não foi bem. No longo prazo foi ainda pior. Uma das muitas pessoas que eu ouvi do dia 7 para cá foi o Dr. Rui Samuel Espíndola, que é professor de Direito Eleitoral. Primeiro o PDT, depois o PT procuraram o TSE e denunciaram o presidente. Porque, vejam, claro, Bolsonaro é muito esperto e criou uma situação tal que não tem jeito. A imprensa é obrigada a cobrir. Fez da festa do bicentenário um comício eleitoral. O problema de tanta esperteza é que é tudo ilegal. Fernando Henrique,
Lula, Dilma, todos poderiam ter transformado eventos de Estado em plataformas de campanha eleitoral. Nenhum fez isso. Por escrúpulos, evidentemente, afinal de contas, tem uma maneira de se portar quando se é presidente da República. Mas também porque é ilegal, gente. Bolsonaro abusou do cargo, utilizou instituições de Estado, como as Forças Armadas, com objetivos eleitorais. E abusou também do poder econômico. Esses processos são lentos. E vejam só, ninguém vai falar isso claramente, mas esses processos são também políticos. Quando os juízes do TSE enfim se debruçarem sobre a denúncia, Jair Bolsonaro provavelmente será ex-presidente da República. E o que ele fez durante a festa foi crime eleitoral. Se os juízes do TSE o quiserem fora da política, tem a faca e o queijo na mão. Bolsonaro será inelegível por 8 anos. Ele não volta candidato em 2026. É mais do que isso, tá? Bolsonaro, em perdendo seus direitos políticos, não pode se candidatar, não pode votar, não pode participar de qualquer atividade partidária. Ele não pode participar de campanha eleitoral. Isso quer dizer o fim do bolsonarismo? Não. Mas se esse caso chega ao Supremo, e possivelmente chegará, são os ministros do STF que vão decidir se o atual presidente poderá até fazer política nas redes sociais. Se ele terá permissão de ser uma voz ativa na regimentação de militantes. Vocês percebem o tamanho do buraco? O Maicon Lourenço, no último ponto de partida nos comentários, fez uma baita provocação. Considerando o conservadorismo no contexto de costumes como religião, matrimônio, hierarquia, patriarcado, tudo isso, no fundo, não são conceitos pregados por muitos, mas apenas da boca para fora? Ou seja, o conservadorismo na prática, em grande parte, não é hipocrisia? Por exemplo, em igrejas há casos de traição e até homossexualidade, inclusive praticados por líderes religiosos. Há casos de homens que se dizem fiéis à família, mas vivem traindo as esposas. Há pais que querem que a filha case virgem, mas estimulam o filho a transar com todas na adolescência. Eu não tenho problemas em pessoas cometerem essas atitudes, mas é difícil aceitar uma sociedade conservadora cujos valores não são colocados em prática. E pior, vivem criticando a vida dos outros, liberais nos costumes ou progressistas. Tudo isso sem falar das doutrinas religiosas que são quase sempre desrespeitadas, mas não deixam de ser invocadas por esses como símbolo das suas morais. Maicon, eu acho que tem 2 aspectos aí na sua observação. O primeiro aspecto é se existem conservadores de verdade ou se são todos hipócritas. O segundo aspecto é a questão da hipocrisia. Hipocrisia tem uma característica que é... Vamos para o significado da palavra. O que é hipocrisia? É você proferir um conjunto de valores e no mundo de verdade, na real, agir com outros valores, né? Cara, o problema da hipocrisia dos conservadores é que a hipocrisia dos conservadores vai se dar no contraste entre o que eles pregam e o que eles são. Então você nunca vai ver um deputado progressista que estava escondendo sua homossexualidade ou uma coisa assim, tudo mais. Porque não tem nenhum problema para um deputado progressista ser homossexual. Ele está num ambiente em que, se ele for homossexual, aquilo é extremamente tolerável. Esse tipo de hipocrisia você só vai ver naqueles grupos que consideram a homossexualidade um problema. Agora, você vai ver hipocrisia, por exemplo, em progressistas que tratam pessoas pobres mal. Esse tipo de hipocrisia você vai ver. Um dos grandes contrastes que aconteceram logo que o PT chegou ao poder, quando começaram a aparecer escândalos de corrupção, é porque o PT passou os anos 1990 como o grande baluarte da moral e dos bons costumes. O partido incorruptível, o partido que ia limpar o país. Essa era a imagem que o PT
espelhava nos anos 1980 e 90. E aí, quando começaram a aparecer deputado com dinheiro, dólar na cueca, esse tipo de coisa, foi aquele grande mal-estar. Isso era hipocrisia. Mas era hipocrisia por conta do contraste da imagem que o partido... Isso já se perdeu na história, né? Mas naquela época aquilo era visto e percebido como uma evidente mostra de imensa hipocrisia. Então, eu acho que esses casos de hipocrisia conservadora só aparecem, em essência, por conta das características do que um conservador é. Isso não quer dizer que só conservadores são hipócritas. Isso quer dizer que a hipocrisia para cada grupo é uma coisa diferente. Entende? O liberal que diz que é liberal, a gente tem muitos desses aqui no Brasil, né? Mas vive ali mamando no BN10, um dinheiro com um juro baixo, que luta por umas regrinhas protecionistas ali para proteger o seu ramo da indústria e tudo mais. Esse é um hipócrita liberal. Agora, você não vai ver o hipócrita liberal que defendendo a virgindade das filhas e tudo mais, porque liberais não fazem isso. Percebe? Então, esse é o pedaço para a gente lidar com a questão da hipocrisia. Aí a questão, que eu acho que é a questão mais importante, é o seguinte, porque subjacente à sua pergunta, tem um estranhamento, que é um estranhamento muito interessante, que é, será que conservadores existem mesmo? Será que conservadores, no fim das contas, são pessoas que estão fingindo manifestar um determinado tipo de comportamento, fingindo defender um determinado conjunto de valores, quando na verdade é tudo mentira? Na verdade, você está partindo do princípio que todo mundo pensa parecido com você. E eu estou falando isso com muito cuidado, tá? Não perceba isso, por favor, como algum tipo de acusação, porque, na verdade, esse não é um comportamento só seu. A gente está vivendo um tempo em que a maioria das pessoas está estranhando muito quem pensa diferente. É quase como se você acreditasse que a pessoa que pensa diferentemente, em essência, é uma pessoa que tem de ser desonesta de alguma forma. A minha sugestão para... Como é que eu entendo essa questão? Existem muitas maneiras de você dividir as pessoas politicamente. Quando a gente vai para a ideologia, talvez a melhor maneira seja quebrar em três: conservadores, liberais, socialistas. Porque aí a gente está falando bem especificamente de ideologia mesmo, tá? De como você compreende o papel do Estado, como é que você compreende o espaço que a sociedade deve ter, os limites que devem ser impostos ou não na sociedade, a maneira como a sociedade deve se organizar e tudo mais. Agora, antes de você ter as ideologias, né, socialistas, liberais e conservadores, como socialistas eu estou botando essencialmente gente que pensa o mundo pelo ângulo da luta de classes, como liberais pelo ângulo da liberdade individual e os conservadores pelo ângulo da não mudança, da cautela com transformações, partindo do princípio de que a sociedade é boa e valorosa e valiosa tal como ela é e deve ser protegida de mudanças, enquanto que liberais e socialistas buscam a transformação da sociedade, cada um pelo seu ângulo, né? Mas isso são cascas ideológicas. Quando você vai num nível mais profundo, quase como se a gente estivesse falando dos ímpetos humanos que nos levam a abraçar determinadas ideologias, existe um aspecto que é um aspecto psicológico, que é o dos traços de personalidade.
Um dos traços, existem 5 grandes traços de personalidade. Um deles, eu só estou citando esse como um exemplo, eu vou citar 2 como exemplo. Um é o de se você é uma pessoa extrovertida ou introvertida. Tá certo? Uma pessoa extrovertida é naturalmente mais aberta ao mundo, mais interessada nas outras pessoas, mais... É aquele sujeito que na festa rapidamente vai fazendo amizade com todo mundo e tudo mais. E o introvertido é uma pessoa mais fechada em si mesmo, tem aquele grupo menor de amigos, uma pessoa mais caladona e tudo mais. Isso é um traço de personalidade que você nunca vai atribuir um papel ideológico a ele, é simplesmente como as pessoas são. Outro traço de personalidade é o conforto com gente diferente, né? Tem gente que se sente rapidamente confortável com pessoas que são muito diferentes. Pelo contrário, vê fascínio e se fascina por gente diferente. Você vê alguém que vem de um país distante, ou alguém que dentro da sua cidade mora num bairro muito longínquo e você já começa a ver com perguntas, mas como é que é lá? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Gente diferente te interessa. E tem outras pessoas que olham com estranhamento, se sentem realmente desconfortáveis perante pessoas diferentes. Não encontram conversa em comum, não encontram caminhos, não dá liga, sabe? Isso é uma coisa muito primitiva, isso tem a ver com traço evolutivo mesmo de se você é aberto demais a gente diferente num mundo tribal que vive em guerra, isso é perigoso para você, a pessoa pode te matar. Eu estou falando lá da savana africana, tá? No tempo dos nômades e tudo mais. Então, existe um valor evolutivo, uma qualidade evolutiva para você ser uma pessoa mais desconfiada de quem é diferente, né? A gente não precisa ficar entrando nos 5 grandes traços de personalidade, esses são 2 deles. Essas características, que são características da personalidade, pega uma pessoa que é tanto introvertida quanto é uma pessoa mais desconfiada de gente diferente. Essa pessoa tende a ser mais conservadora politicamente. Às vezes a gente pensa em ideologia como uma coisa que é um processo puramente racional e não algo que é racional sim, mas surge como um instinto, sabe? Parte do que nós somos politicamente, e olha, tem estudos sobre isso, parte do que nós somos politicamente passa, sim, pelo que aprendemos, pelo que lemos nos livros e tudo mais. Agora, parte do que somos politicamente já é inerente a quem somos, está no DNA, está nesses traços de personalidade e como que eles se misturam e se encontram, em que proporções em cada um de nós. Então, sim, existem pessoas que são sinceramente conservadoras. Elas se defendem de mudanças, de transformações, elas não se sentem confortáveis com um mundo que muda muito rápido. E olha, o mundo está mudando muito rápido. Então é natural que pessoas conservadoras, num momento em que o mundo muda muito rápido, se radicalizem, porque elas precisam segurar essa força. Entende? É claro que há hipocrisia, é claro que há hipócritas. Você olha para alguns desses líderes evangélicos, você percebe que é gente que está manipulando, mas a maioria das pessoas conservadoras, elas são sinceramente conservadoras. Conservadorismo existe e é uma posição absolutamente legítima para se ter. A gente precisa... a gente precisa aprender a conviver. A gente precisa reaprender a conviver. A gente precisa
encontrar um espaço em que olhemos, eu que sou um liberal, né? Olhar para uma pessoa socialista, olhar para uma pessoa conservadora e dizer, tá tudo bem você ser assim. Cara, porque tá. Porque são pontos de vista perfeitamente legítimos e defensáveis numa democracia. E o jogo da democracia serve justamente para botar regras aqui em cima da mesa, em cima das quais a gente possa negociar nossas diferenças sem nos matarmos. Mas isso começa com reconhecer a existência do outro, sabe? E reconhecer a existência do outro é aceitar, primeiro, que é honesto da parte do outro aquilo que o outro está dizendo que é legítimo. Sim, conservadores existem.